Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Kim. Hoje eu resolvi trazer um vídeo sobre mais exercícios com relação ao MRUV, o MUV e a queda livre. Eu achei que eu vou trazer agora mais vídeos de exercícios aqui no canal, dos que eu já fiz. Vou fazer videoaulas específicas de resolução de exercícios dessas matérias que eu acho que merecem um pouco mais de exercício para auxiliar no entendimento de vocês com relação ao conteúdo. Então, sem mais demoras, nossos objetivos nessa aula vão ser compreender melhor todas as equações que a gente estudou do MRUV, a função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais o que a gente viu sobre queda livre, que inclusive foi a última videoaula aqui do canal. Então, sem mais delongas, o primeiro exercício fala assim: um carro partindo do repouso assume movimento com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Desliga-se então o motor e, devido ao atrito, o carro volta ao repouso com retardamento constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A duração total do movimento do corpo é de quantos segundos? Então é o seguinte, as informações que a gente tem aqui são, na primeira parte do movimento, a gente sabe que ele gasta 5 segundos, está aqui. Só que a gente precisa saber qual a velocidade que ele termina aqui. Então, aqui falou que ele partiu do repouso. Então, na primeira parte do movimento, a gente tem V igual a V0 mais A vezes T. Ok? Então, a gente tem a velocidade final que a gente quer descobrir. Falou que ele partiu do repouso, então essa velocidade inicial aqui é 0. A aceleração foi dada aqui, 1, e o tempo 5. Então, V é igual a 1 vezes 5, 5 mais 0, 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que ele termina essa primeira parte. Então, quando ele está com essa velocidade aqui, o que acontece? Desliga-se então o motor. Aí, por causa do atrito, ele vai parando com retardamento constante de 0,5. O que ele quer dizer com retardamento constante? Essa expressão aqui, ela simplesmente está dizendo que é uma aceleração negativa. Então, na segunda parte do movimento, a gente vai ter que considerar que a aceleração é menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Menos, né? Eita, tá difícil hoje o negócio aqui. Menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, agora que a gente já sabe que o valor da aceleração é menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, a gente vai pegar o seguinte, essa velocidade aqui, que antes era final, ela vai se transformar na velocidade inicial. Além disso, falou que ele volta ao repouso, ou seja, desliga o motor e ele vai andando até parar. Então, a velocidade final dele na segunda parte é 0 metros por segundo, 0. Ele parou. E a gente quer saber o tempo. Então, a gente vai fazer V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 5, a aceleração a gente sabe que é menos 0,5 e o tempo vai ser T. Então, o que eu vou fazer? Esse pessoal que está negativo aqui, eu vou passar para o outro lado, eles vão ficar positivos. Então, a gente vai ter isso aqui, 0,5t igual a 5. Esse 0,5 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a gente vai ter 5 dividido por 0,5, que dá 10 segundos. Só que é o seguinte, o exercício quer a duração total do movimento. A duração total é a da primeira parte mais a da segunda parte. Então, o tempo total vai ser os 5 segundos que ele levou para a primeira parte, mais os 10 segundos que ele levou para a segunda parte, que resulta um total de 15 segundos. Ok? Então, essa é a resposta do nosso primeiro exercício. Então, aqui nós relembramos o uso da função horária da velocidade.
função horária da velocidade. Ok? No segundo exercício, a gente tem o seguinte, ó. Um caminhão move-se em uma estrada reta e horizontal com velocidade constante de 72 km por hora. No momento em que ele ultrapassa um carro em repouso, o carro, arranca com aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Calcule em segundos o tempo necessário para o carro alcançar o caminhão. Então, olha só. O primeiro detalhe que a gente tem que ter em mente, ó, ele quer saber o tempo para o carro alcançar o caminhão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a posição do carro tem que ser igual à posição do caminhão. Ok? Então, para a gente descrever a posição dos dois ao passar do tempo, a gente vai precisar da função horária da posição. Aqui, ó, a gente ainda vai poder lembrar um pouquinho do movimento uniforme, porque ele fala o seguinte, ó, que o caminhão está se movendo com velocidade constante. Então, se o caminhão está se movendo com velocidade constante, ele realiza um MRU. Então, o caminhão está em MRU, enquanto o carro vai realizar um MRUV. Então, ó, a gente vai partir dessa informação aqui, ó. Então, a gente quer que a posição do carro seja igual à posição do caminhão. A posição do carro, a gente sabe que como ele é um MRUV, ela vai ter o formato ó, S0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. E a do caminhão, como é um MRU, vai ser S0 mais V, velocidade do caminhão aqui, né? Vezes T. Só que tem um detalhe, antes da gente substituir os valores, a gente vê aqui ó, que essa velocidade está em km por hora e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai precisar converter essa velocidade. Para a gente converter essa velocidade, a gente divide ela por 3,6. Então, 72 km por hora divididos por 3,6 vão resultar em 20 metros por segundo. Ok? Então, a gente vai considerar o seguinte. Ó, a posição inicial, a gente vai considerar o momento em que o caminhão passa pelo carro. O caminhão passou pelo carro, os dois estão na mesma posição inicial. Então, se os dois estão na mesma posição inicial, esse valor e esse são iguais, então a gente pode cortar. O carro falou que no início ele estava em repouso. Então, essa velocidade aqui é 0. Então, sobrou a aceleração do carro vezes o tempo ao quadrado sobre 2 é igual à velocidade do caminhão vezes o tempo. Agora vamos substituir o que a gente tem. Ó. A aceleração do carro é 2,5. Então, 2,5 vezes t ao quadrado sobre 2 é igual. Velocidade do caminhão é 20. A gente calculou aqui em metros por segundo. Então, vai ficar 20 vezes t. O que eu vou fazer agora? Esse 2 que está dividindo aqui, eu vou passar multiplicando para cá. Então, vai ficar 2,5t ao quadrado é igual a 2 vezes 20, 40t. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Agora, repara o seguinte. 2,5t ao quadrado é 2,5 vezes t. E isso é igual a 20 vezes t. Eu posso vir aqui e cortar esse t com esse. Pessoal, antes que algum matemático aí que esteja assistindo corte meu pescoço, né, eu sei que teoricamente a gente não pode fazer isso porque a gente anula uma das soluções da equação de segundo grau. Essa solução seria a solução nula. Tá certo? Eu estou fazendo isso aqui só para facilitar os cálculos. Então,
vamos lá. Aqui ficou 2,5t, 20 não, né? 40. 2,5t é igual a 40. E isso aqui vai ficar t é igual. Esse cara que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 40 dividido por 2,5. Então, isso aqui vai dar. Vou fazer a conta aqui. Vai dar 400 dividido por 25, que dá 16 segundos, se eu não me engano. Ó, pessoal, só a título de curiosidade, a forma matematicamente correta, né, da gente resolver isso aqui seria essa que eu vou fazer aqui embaixo. Se você não quer saber qual é a solução matematicamente correta, se você está satisfeito com esse resultado, você pode pular para o próximo exercício, ok? Mas aqui, ó, a gente tinha essa informação aqui, 2,5t ao quadrado é igual a 40t. O que eu vou fazer? Esse 40t que está aqui, eu vou passar ele para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, 2,5t ao quadrado menos 40t é igual a zero. O que eu vou fazer agora? Ó, agora eu vou colocar um desses t's aqui em evidência. Então, vai ficar t que multiplica 2,5t menos 40. Então, ó, aqui a gente tem um produto. Um número t vezes esse número aqui igual a zero. Quanto que um produto de dois números reais dá zero? Quando um dos dois é nulo. Ou seja, a gente tem aqui que ou t é igual a zero, esse cara aqui é zero, ou 2,5t menos 40 é igual a zero, que é o que a gente fez aqui, ó, é essa equação que a gente resolveu aqui. Isso aqui vai gerar que t é igual a 16 segundos. Repara que t igual a zero é uma solução de fato, o carro está na mesma posição que o caminhão no tempo igual a zero, que é quando o caminhão passa pelo carro. Mas não é a solução que a gente está procurando. A solução que a gente está procurando é, após essa ultrapassagem do caminhão, quando que o carro vai alcançar o caminhão? Nesse tempo aqui. Ok? Por isso que, às vezes, né, na física, a gente simplesmente faz algumas coisas assim para facilitar os cálculos. Tá certo? Mas a forma mais correta e mais formal de fazer matematicamente é essa de baixo aqui. Então, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício fala assim, ó, um trem de 100 metros de comprimento atravessa um túnel de 200 metros de comprimento em movimento uniformemente variado. O trem entra no túnel com velocidade de 14 metros por segundo e sai completamente dele com uma velocidade de 26 metros por segundo. Quanto tempo demora a travessia? Bom, a gente não tem como saber o tempo sem saber a aceleração desse trem. E como a gente não tem informação sobre o tempo, a única equação que vai conduzir a gente a encontrar o valor da aceleração é a equação de Torricelli. Então, a gente vai começar com a equação de Torricelli. Eu acho que está escrito certo isso aqui. Bom, então é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender é a equação de Torricelli, ela diz o seguinte. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Aqui, esse V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, a aceleração e ΔS, o deslocamento ou a distância que o corpo percorreu. Seguinte, a velocidade final está aqui, ó, foi dada. Velocidade inicial foi dada. Agora, a aceleração é o que a gente precisa descobrir e o deslocamento a gente precisa entender o seguinte. Imagina que a gente tem aqui, ó, aqui está o túnel. E aí o trem está vindo aqui, ó. Esse desenho maravilhoso, né? Vocês veem toda a minha habilidade artística. É por isso que eu virei professor de física e não de artes. Então vamos lá, ó. Quando o trem ele tem 100 metros. Então quando ele entra aqui, ó, quando ele passa no início, quando ele entra no túnel, que tem 200 metros, começa o movimento. Então ele vai percorrer, ó, a ponta dele, o nariz dele, vai chegar até aqui e vai ter percorrido 200 metros.
Mas o trem todo ainda está dentro do túnel aqui, ó. Então, a distância que a gente vai ter que levar em consideração é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Então, o ΔS aqui, ele vai ser o tamanho do túnel mais o tamanho do trem, que vai ser 200 mais 100, 300. Então, vamos substituir todo mundo aí nessa equação. Então, a gente vai ter 26 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 300. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aí, né? Eu vou fazer na calculadora dessa vez para que o vídeo não fique muito extenso, né? Para a gente fazer. E até porque eu acho que o espaço aí não vai dar. 26 vezes 26 dá 676. Então vamos lá. 14 ao quadrado dá 196. E 2 vezes 300 dá 600. Então vamos lá. Esse 196 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então 676 menos 196 é igual a 600 vezes a aceleração. 676 menos 196 dá 480, se eu não me engano. Isso é igual a 600 vezes A. Esse 600 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a gente vai ter que a aceleração é 600 dividido por 480. Eu vou cortar um zero aqui. E 60 por 48, a gente pode simplificar por 6, eu acho, né? Aqui vai dar 10, aqui vai dar 8. Dá para simplificar por 2 ainda, 5 dividido por 4, que dá... Opa, pera. Aqui está errado. Está errado, errou. Vamos continuar aqui do lado, ó. Na verdade, vai ficar 480 dividido por 600. Que aí, simplificando, vai ficar 4 sobre 5. Então, a aceleração vai ser 0,8 metros por segundo ao quadrado. Só que não é a aceleração que o exercício quer. Ele quer o tempo que essa travessia leva. Agora que a gente já sabe a aceleração, a gente pode usar a função horária da velocidade para descobrir o tempo. A gente tem aqui, ó, a velocidade final é 26, a velocidade inicial é 14, a aceleração é 0,8 e o tempo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, esse 14 passa para o outro lado, fica negativo, então fica 26 menos 14 é igual a 0,8 vezes t. A gente vai ter 0,8 vezes t é igual a 26 menos 14, 12. Então, t é igual a 12 dividido por 0,8. 12 dividido por 0,8 dá 1. Sobram 4, 15. 15 segundos. Então, o trem leva 15 segundos para cruzar toda a ponte. Ok? Então, vamos para o próximo exercício agora. O próximo exercício fala sobre gráfico. Né? Tem um gráfico aí da velocidade escalar em função do tempo. Aí fala, né, para uma partícula que está posicionada na origem dos espaços no instante t igual a 0. Determine a letra A, a aceleração, letra B, a equação horária dos espaços, letra C, o deslocamento escalar da partícula e letra C, a distância total percorrida pela partícula. Ok. Então, é o seguinte. Esse gráfico aqui, ó, a velocidade, tanto com um gráfico em linha reta, uma reta inclinada, indica que esse movimento é um MUV, um MRUV, né? Se a gente garantir que ele está em linha reta. Então, vamos calcular a aceleração. A aceleração a gente pode usar, por exemplo, a função horária da velocidade.
para fazer a letra A. Ó. A gente tem aqui, nesse ponto aqui, a gente tem a velocidade inicial. Aqui a gente tem a velocidade final. E aqui a gente tem o tempo. Então a gente descobre a aceleração. Ó. A velocidade final é menos 100. A velocidade inicial é 100. A aceleração é o que a gente quer e o tempo é 20. Esse 100 positivo passa para o outro lado e fica negativo. A gente vai ter menos 100 menos 100 é igual a 20 vezes A. Então, 20 vezes A é igual a menos 100 com menos 100, menos 200. Passando o 20 para o outro lado, divide, a gente vai encontrar que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí, a equação, o valor da aceleração já foi. A equação horária dos espaços, né, ou a função horária da posição, como a gente viu numa outra videoaula, é a seguinte. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Para a gente escrever essa equação, a gente precisa desses valores aqui. A gente precisa do S0, do V0 e da aceleração. O S0 falou o seguinte aqui, o gráfico a seguir representa a velocidade escalar em função do tempo para o movimento de uma partícula que está posicionada na origem dos espaços. Então, a posição inicial dela é 0. Então, isso aqui vai ficar S é igual, esse cara aqui é 0, não aparece. A velocidade inicial está aqui, 100. Então, 100 vezes T mais... A aceleração é menos 10, então não vai ficar mais, né? Não, vamos botar aqui, mais menos 10 t ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai ter que... Vou escrever aqui no canto, porque não tem mais espaço ali, a caneta não vai para lá. Então, vai ficar, S é igual a 100t, mais com menos, 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Tá aqui, Então, essa é a função horária da posição ou equação horária dos espaços. Bom, a gente precisa descobrir o deslocamento da partícula. O deslocamento, a letra C, a gente viu, acho que na segunda parte da aula sobre MRUV aqui no canal, que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento é calculado através da área do gráfico da velocidade. Aqui a gente tem dois triângulos que são iguais. Todos os dois têm base 10, altura 100. Então, os dois têm a mesma área, ou seja, o mesmo deslocamento que ele realiza aqui, nessa parte com velocidade positiva, ele vai realizar aqui nessa parte com velocidade negativa. Então, vamos fazer essa conta. Então, o deslocamento vai ser a área, né, do gráfico, que é a área de um triângulo, que é base vezes altura, isso aqui é a letra C. Base vezes altura sobre 2. A base a gente viu que é 10, a altura é 100, isso dividido por 2. 10 vezes 100, 1.000, dividido por 2, 500. Só que aí é o seguinte, o deslocamento dele total, esse é o deslocamento 1. Esse é esse deslocamento aqui, O deslocamento 2, como ele está com velocidade negativa, ele vai andar para trás. Então, o deslocamento 2 vai ser o mesmo valor, porém negativo. É como se ele saísse de um lugar, andasse 500 metros e depois voltasse 500 metros. Então, isso vai fazer com que o deslocamento dele seja 0 na prática. Lembre-se que o ΔS ele é a posição final menos a posição inicial. Então, na teoria, como ele andou 500 metros para frente, depois voltou 500 metros, se a gente olhar só o início e o final, ele não saiu do lugar, ele não se deslocou. Mas a letra D fala assim, qual a distância percorrida pela partícula? Seria o seguinte, imagina que você vai fazer uma caminhada, aí você sai da sua casa, caminha 500 metros e volta. Mais 500 metros. Você andou um total de 1.000 metros. A distância que você percorreu foi de 1.000 metros.
mas o deslocamento que você efetuou foi 0. Então, já adiantando a resposta aqui, a distância vai ser a soma dos módulos, a gente pode colocar, dos dois deslocamentos ali. Isso aqui vai dar 1000 metros. Ok? Então, esse foi o exercício número 4. No exercício número 5, a gente vai falar um pouquinho sobre queda livre. Esse é um exercício que a gente vai complementar o que a gente viu na aula de queda livre. Então, esse aqui é um exercício de queda livre. Aliás, os próximos 4 são. Então, assim, ó, uma bola de basquete é abandonada a uma altura de 5 metros em relação ao chão. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a velocidade da bola em km por hora imediatamente antes de tocar o chão? Na aula sobre queda livre, eu mostrei para vocês que, para exemplos de queda livre, para casos de queda livre, a altura está relacionada com o tempo dessa forma aqui. Ó. Só que eu acabei esquecendo de falar da relação da velocidade com a gravidade. Né? Aqui, esse exercício ele não tem tempo, ele não fornece o tempo. Então, a gente usa a equação de Torricelli para resolver. Lembre-se que a queda livre é um tipo de MR e UV. Então, valem as equações do MR e UV. Então, aqui a gente vai ter V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Aí é o seguinte, ó, como a gente está falando de queda livre, a gente precisa adaptar. Na queda livre, a gente sabe que a velocidade inicial sempre é 0. O corpo é abandonado, como está aqui. Ó. Se ele não for abandonado, deixa de ser uma queda livre e passa a ser um lançamento vertical. Então, ó, a gente tem a velocidade inicial é 0. A aceleração numa queda livre sempre vai ser a gravidade. Então, vai ficar 2 vezes a gravidade e a distância sempre vai ser a altura que o objeto vai cair. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Então, ó, V, eu posso tirar a raiz, a gente tem isso aqui. A velocidade de queda na queda livre é 2 vezes g vezes h, a velocidade com que ele atinge o solo, ou a velocidade depois de uma certa altura, né, de queda. Isso aqui ó, só vale para a queda livre. Então, para a queda livre. Ok? Então, agora que a gente já sabe que a gente pode usar isso aqui, no caso desse exercício, ó, ele deu a altura. Então, velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade, a gente usa como 10, e a altura é 5. Então, isso aqui vai ficar V é igual a raiz de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Então, V é igual a raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Como ele quer a velocidade em km por hora, é só multiplicar isso aqui por 3,6. E vai dar 36 km por hora. Ok? Então é isso. Só para a gente entender um pouco melhor, né? Também a questão da queda livre, eu botei esse exercício aqui. Ó. Um objeto é abandonado de uma certa altura em relação ao solo, descrevendo um movimento de queda livre. Admitindo que a aceleração seja 10, qual é o tempo em segundos necessário para que esse objeto atinja uma velocidade de 108 km por hora? Então, aqui ó, a gente já adaptou. Se vocês repararem, ó, cada uma dessas equações aqui, ó, essa aqui do H, essa que a gente viu agora, elas são adaptações das equações do MR e o V para a queda livre. Ó. Essa daqui a gente adaptou a função horária da posição. Essa aqui de baixo a gente adaptou da equação de Torricelli. E agora a gente vai relacionar com a última equação que falta, que é a função horária da velocidade. Por quê? Ó, o exercício aqui ele fala de velocidade e fala de tempo. Então, para a gente relacionar a velocidade com o tempo, a gente usa essa equação. De novo, ó, na queda livre a velocidade é 0 e a aceleração sempre é o g. Então, V é igual a g vezes
T. Então, isso aqui para a queda livre. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício. Primeiro passo. A aceleração em metros por segundo ao quadrado e velocidade em km por hora não combinam. Então, vamos ter que transformar esse cara aqui. Transformar isso para metros por segundo é dividir por 3,6. A gente obtém 30 metros por segundo. Então, V é igual a G vezes T. Então, a velocidade é 30, a gravidade é 10 e o tempo é o que a gente quer saber. Esse 10 que está multiplicando eu passo dividindo, a gente vai ter que T é igual a 30 sobre 10, que dá 3 segundos. Ok? Esse foi o exercício número 6. O exercício número 7 já vai juntar algumas coisas que a gente viu. Fala assim, ó. Abandona-se um móvel de um ponto situado a 80 metros acima do solo. Determine, letra A, o instante em que o móvel atinge o solo. Então, a gente tem a altura e quer saber tempo. Então, para resolver a letra A, a gente vai usar H é igual a G T ao quadrado sobre 2. Então, ó, a altura é 80, a gravidade é 10, T ao quadrado sobre 2. Então, ó, isso aqui vai ficar 80 é igual a 10 dividido por 2, 5 vezes T ao quadrado. Esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo, a gente vai ter que T ao quadrado é igual a 80 sobre 5, que dá 16. Então, opa, aqui não tem espaço, então vamos voltar aqui para cima. T ao quadrado é igual a 16. Tira a raiz quadrada do 16 para descobrir o tempo. Então, T é igual a 4 segundos. Essa é a resposta da letra A. E na letra B, ele pede a velocidade do móvel ao atingir o solo. O jeito mais fácil é usar a equação que a gente acabou de ver, né? Essa daqui, ó, V igual a GT. Então, na letra B, a gente vai fazer V é igual a G vezes T. Então, a velocidade é igual, a gravidade é 10 e o tempo é 4. Então, a velocidade vai ser 40 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. No número 8, é uma questão conceitual, que eu achei interessante, que eu acabei esquecendo de falar uma coisa importantíssima sobre a queda dos objetos, quando a gente falou de queda livre, que é o seguinte. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Dois corpos de massas distintas, M1 e M2, sendo M1 maior que M2, são abandonados de certa altura em um local controlado, de onde se retirou todo o ar presente. Em relação ao movimento descrito pelos corpos, assinale as alternativas corretas. 1. O corpo de massa M1, chega ao chão antes do corpo de massa M2. Bom, imagina o seguinte, imagina que eu falo para vocês que eu vou soltar uma bola de boliche e uma pena, uma do lado da outra da mesma altura. Bom, numa situação onde tem ar, a bola de boliche chega primeiro, a massa dela é maior, ela consegue descer. Porém, aqui ó, o enunciado fala que no local onde essa queda está acontecendo, ó, todo o ar, se retirou todo o ar presente. Então, não tem resistência do ar. Nesses casos, o que acontece? Acontece que independe da massa, a velocidade de queda. Os dois vão cair juntos, que é o que a gente aprendeu. Ó. A gente viu que o tempo de queda está associado somente à gravidade e à altura. Não depende da massa do objeto. Então, ó, essa afirmativa 1 é falsa, ela está errada. 2. O peso dos dois corpos é igual. Não, um é mais pesado que o outro. A aceleração sofrida pelos dois corpos é igual. Isso aqui está correto. Os dois sofrem a ação da gravidade. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E 4. A velocidade com que o corpo de massa M1 chega ao chão é maior. Não. Senão, ele chegaria primeiro. Então, a única correta é a 3. Resposta letra C. Ok? Eu vou anexar aqui, só para quem ainda estiver incrédulo,
Eu vou botar aqui na descrição o link de um vídeo onde esse experimento, né, foi feito na vida real. Pegaram uma câmara muito grande, retiraram todo o ar e deixaram dois objetos, uma bola de boliche e uma pena, caírem. E o resultado foi exatamente esse. Os dois caem juntos quando se tira todo o ar. Quem faz com que os corpos caiam de maneira diferente é o ar, ou a resistência do ar. Por quê? Porque o ar, a simples presença do ar, faz com que a queda dos objetos não seja uma queda livre. O ar faz uma força neles para cima, alterando a aceleração com que eles caem. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desses exercícios aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se você quiser fazer alguma sugestão, achar que alguma coisa na aula não está legal, por favor, coloque aí nos comentários. Toda crítica sempre é bem-vinda, toda sugestão também. E não se esqueça, é claro, de dar o like no vídeo, compartilhar ele com seus colegas e com seus amigos e com quem você quiser. E, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ficar ligado nas próximas aulas. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima aula e tchau!